Olá, meu amado irmão. Aqui é o missionário Jonathan e, mais uma vez, eu quero expressar a minha alegria em você estar disponibilizando esse tempo para aprender mais da palavra de Deus. O nosso desejo é que você seja abençoado pela palavra, seja desafiado por ela, seja motivado a seguir os passos de Jesus, buscando uma vida cada vez mais santa, cada vez mais agradável a Ele, esperando e ansiando pela volta dele. Começamos um estudo cujo título é Como Resistir às Tentações. Então, se você chegou a esse vídeo e você começou a assistir por ele, eu peço que você dê o pause nele e assista o primeiro vídeo que tem o mesmo título, Como Resistir às Tentações. Nós começamos esse estudo lá e, se Deus permitir, terminaremos ele nesse vídeo. Então, meditando sobre esse tema, Como Resistir às Tentações, nós meditamos no texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. Então, vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 4 e vamos ler do verso 1 até o verso 11. O texto diz o seguinte: Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviam. No último estudo, no qual nós introduzimos esse tema, como resistir às tentações, nós abordamos duas maneiras pelas quais nós podemos resistir às tentações. A primeira maneira está descrita no verso 1, no qual mostra Jesus sendo conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás. Então, entendemos que foi o Espírito Santo que conduziu Jesus até ali. E também o objetivo do Espírito Santo conduzir Jesus até ali é para que ele fosse tentado. Falamos também que Deus ele não pode tentar ninguém, ele não tenta porque ele não pode ser tentado pelo mal. Portanto, o que Deus estava fazendo ali era mostrando que quando Satanás tentou Adão e Eva e teve vitória, o mesmo não aconteceria com Jesus. E eu convidei aos irmãos a se aprofundarem nesse tema e lerem Romanos capítulo 5, do verso 12 ao 23, no qual há uma comparação entre Adão e Cristo. Onde Adão cedeu, Cristo permaneceu firme. Onde Adão caiu, Cristo permaneceu em pé. Onde houve morte através da tentação de Adão, houve vida e vida eterna através da tentação que foi feita a Jesus, porque ele não pecou. Então, nós introduzimos esse tema e nós vimos o quê? Que nós podemos resistir às tentações confiando em Deus. Verso 1. Mas também aprendemos que nós podemos resistir às tentações orando. Verso 2. É dito que Jesus estava ali 40 dias e 40 noites jejuando. E depois disso é que Satanás se apresenta diante dele. Ali nós vimos que é preciso orar. A palavra oração não está presente no verso 2, mas nós aprendemos que quando um judeu ora, quando o judeu jejua, ele está orando. Jejum e oração andam juntos. Logo, nós aprendemos que para resistir às tentações é preciso que nós oremos também. Então, aprendemos que para resistir às tentações, precisamos confiar em Deus. Para resistir às tentações, precisamos orar. E vamos seguir o texto aqui e vamos aprender que para resistir às tentações é preciso estar com a palavra de Deus. É preciso conhecer a palavra de Deus. Mateus, capítulo 4, verso
Mateus capítulo 4, verso 3 e 4. Olha o que está escrito. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como podemos resistir às tentações? Resistimos às tentações conhecendo a palavra de Deus. Satanás faz uma proposta para Jesus. E Jesus responde à proposta de Satanás, rejeitando-a e mostrando o quê? A palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. Quando formos tentados, a ferramenta que nós temos para resistir à tentação é a palavra de Deus. Então precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos meditar na palavra de Deus, mas precisamos memorizar a palavra de Deus. Observe aqui que Jesus cita um texto, mas um texto do Velho Testamento. Deuteronômio 8:3. Jesus tinha a palavra de Deus memorizada. E, meus amados irmãos, se quisermos resistir às tentações, nós precisamos também memorizar a palavra de Deus. Por quê? Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra contra Satanás. E nós precisamos das armas que Deus nos dá. E lá em Efésios, capítulo 6, verso 17, diz que a palavra de Deus é a espada. Ela é comparada a uma espada. E se nós estamos em guerra, nós precisamos ter algo para lutar. Não podemos deixar a nossa arma para trás. Não podemos esquecer a nossa arma e ir para a guerra. Nós precisamos da palavra de Deus. Como podemos resistir às tentações? Com a palavra de Deus. Precisamos da palavra de Deus. O texto diz que Jesus cita o verso de Deuteronômio 8:3. Porque Jesus usou a palavra de Deus mostrando que nós precisávamos da palavra, que nós precisamos da palavra. Observe aí que ele cita a palavra de Deus, falando que é através da palavra de Deus que nós podemos ser satisfeitos. Jesus, apesar de ter fome, apesar de estar ali 40 dias sem comer, apesar de precisar comer, porque ele estava ali, ele é 100% Deus, mas é 100% homem, ele precisava comer. O que acontece? Ele diz que a maior necessidade naquele momento ela era a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que dá alimento para nós. Nós precisamos da palavra. Uma pessoa, assim como uma pessoa que não come, ela enfraquece o seu corpo, podendo vir várias doenças, podendo ficar doente. E a pessoa que não se alimenta da palavra, ela vai ficar doente espiritualmente. E quando nós estivermos doentes espiritualmente, o que virão? Virão as doenças e vão se aproveitar de nossa, como nós podemos dizer, nossa imunidade espiritual baixa. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Como nós podemos resistir às tentações? Conhecendo a palavra de Deus. E eu disse que nós precisamos não apenas conhecer, nós precisamos colocar em prática e precisamos memorizar. Há um pastor chamado John MacArthur, e certa vez eu vi um testemunho dele, e ele dizia que em sua vida, ele já é idoso, e ele disse que havia diversos momentos no qual ele era tentado em infinitas áreas, diversas áreas. E ele, crendo no poder da palavra de Deus, ele decidiu memorizar um verso da Bíblia para cada problema, para cada tentação, para cada área na qual ele era tentado. Então, ele decidiu memorizar a Bíblia e utilizar a Bíblia como espada, como arma nesta guerra. Nós precisamos ter e aprender com este exemplo do pastor. Nós precisamos memorizar a palavra de Deus. E quando vier a tentação, nós vamos citar a palavra de Deus. E, meu amado irmão, eu tenho começado a fazer isso e tem sido uma bênção para a minha vida. Eu quero te desafiar a isso também. Compartilhar alguns versos da Bíblia aqui com você. Muitas vezes eu me sinto só. Você deve saber que, às vezes, a gente está na aldeia. Eu sou missionário, trabalho numa aldeia indígena lá no Amazonas. A gente está longe da igreja, às vezes a gente se sente só. E nos momentos que eu me sinto só, eu me lembro de Mateus 28:20, o final do verso. Eis que eu estou convosco todos os dias. Eu me lembro que Jesus está ali comigo. Eu me lembro do Salmo 46, verso 7 e verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Esses versos me fazem seguir em frente. E quando eu conheço os versos e cito os versos, a tentação vai embora. Meu amado irmão, a única maneira de nós vencermos as tentações é conhecendo
a palavra de Deus e colocando a palavra de Deus em prática. E fazemos isso crendo e memorizando ela e citando ela. Então, como nós podemos resistir às tentações? Conhecendo a palavra de Deus. O problema é que muitos de nós somos reconhecidos por sermos analfabetos bíblicos. A gente tem dificuldade para orar. A gente tem dificuldade para memorizar. A gente tem dificuldade para ler a palavra. Nós precisamos aprender mais da palavra de Deus. Nós precisamos memorizar e assim deixar esse analfabetismo bíblico. Esse analfabetismo bíblico nós podemos reconhecer não apenas nas nossas igrejas, mas nas músicas que são cantadas hoje. As músicas não falam de Deus. Então, pelo fato das músicas não falarem de Deus, não falarem da palavra de Deus, a gente sente músicas rasas, músicas que realmente não trazem conforto e não nos ajudam nesse processo no qual todos nós enfrentamos, que é a tentação. Então, para você ter ideia, tem uma música, um hino, que diz: não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Mas o refrão dela diz o seguinte: mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Este hino tem um verso da Bíblia que está lá em Timóteo. Meu amado irmão, quando a gente tem dificuldade para memorizar versos, muitas vezes, se a gente se apegar a hinos cristocêntricos, hinos que trazem a palavra de Deus, nós podemos nos lembrar daqueles hinos e memorizar o versículo e utilizar esse versículo para resistir às tentações. Então, como nós podemos resistir às tentações? Resistimos às tentações com a palavra de Deus. Mas também resistimos às tentações não tentando a Deus. Mateus capítulo 4, versos 5 e 7. Olha o que Jesus diz. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Como podemos resistir às tentações? Não tentando a Deus. Mas é preciso entender por que Jesus citou esse verso. Porque Satanás estava querendo fazer com que Jesus tentasse a Deus. E Jesus, conhecendo o intuito de Satanás e conhecendo a palavra de Deus, ele cita esse verso, para que é proibido, que é mandamento não tentar a Deus. Então, nós não podemos tentar a Deus. E o que é tentar a Deus? Eu posso falar, a grosso modo, que tentar a Deus é colocar Deus contra a parede. É querer obrigar a Deus a fazer algo. É dizer, eu determino. É dizer que o Senhor tem que fazer. É dizer que o Senhor tem que me dar. Tem muitas pessoas hoje tentando a Deus. E nós nos esquecemos, ao fazer isso, o mandamento de Deus, de não tentar a Ele. Quando Satanás nos tenta, muitas vezes ele nos tenta justamente para fazer-nos tentar a Deus, para tentar fazer com que a gente coloque Deus contra a parede. E nós nos esquecemos, neste momento, quando cedemos a Satanás, que quem é o Senhor, quem é o dono, quem está lá nos céus é Deus e não nós. Nós não temos condições de determinar nada para Deus. Nós não temos condições de dizer o que Deus tem que fazer, nem o que Deus tem que nos dar. Ele é o Senhor. Nós precisamos entender que Ele é o Senhor. Nós precisamos entender que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu, e não a nossa vontade. Nós não podemos tentar a Deus, nós não podemos cair nesse artifício, nessa artimanha de Satanás, de nos fazer tentar ao Senhor. Jesus não tentou a Deus, e seguindo o exemplo de Jesus, também nós não podemos tentar. Como nós podemos resistir às tentações? Não tentando a Deus. E é interessante pensar que em Hebreus, capítulo 10, verso 31, é dito o seguinte, que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O que esse verso está dizendo? Esse verso está dizendo que Deus, sendo Deus, Ele é amoroso, Ele é gracioso, Ele é misericordioso, mas chega um ponto que, vamos dizer assim, o cálice da ira do Senhor se enche. E pessoas que tentam a Deus vão experimentar esse cálice da ira cheio. Esse cálice da ira se derramando e se derramando sobre eles. É dito também que o nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12, 29. Então, nós não podemos tentar a Deus.
Há muitas pessoas que tentam a Deus também brincando de ser crentes, tendo uma vida dupla. Uma pessoa que diz que é servo do Senhor na igreja, mas quando sai da igreja, ele vive de qualquer maneira. Uma pessoa que diz que creu em Cristo, mas vive fazendo a vontade do diabo, a vontade do mundo. Uma pessoa que, apesar de crer na segurança de salvação, ele utiliza essa segurança de salvação, essa certeza de vida eterna, para viver uma vida totalmente separada do Senhor, uma vida em pecado. É por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 6, verso 12, e eu quero convidar você a abrir o texto lá, Romanos 6, verso 12, que diz o seguinte: Romanos 6, verso 12, diz o seguinte: Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em suas concupiscências. Meu amado irmão, o texto aqui está dizendo que o pecado não pode reinar no corpo de alguém que crê em Cristo. Se você tem certeza de salvação, se você tem certeza de vida eterna, você não pode deixar o pecado reinar no seu corpo. Em Romanos 6, ainda nesse capítulo, verso 1, olha o que o apóstolo Paulo faz. Ele faz duas perguntas. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Meu amado irmão, nós não podemos permanecer no pecado. A resposta para essas perguntas está no verso 2. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Um crente no Senhor Jesus não pode viver em pecado. Um crente no Senhor Jesus não pode se utilizar da certeza de salvação, da certeza de vida eterna, para viver em pecado. Um crente no Senhor Jesus não pode tentar a Deus. Brincar de ser crente é tentar ao Senhor. Como nós podemos resistir às tentações? Resistimos às tentações não tentando a Deus. O texto de Mateus capítulo 4 segue e ele nos mostra que resistimos às tentações quando adoramos e servimos a Deus. No verso 10, olha o que Jesus diz. Satanás tenta Jesus no verso 9 e o verso 10 Jesus diz: Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto, só a Ele servirás. Como nós podemos resistir às tentações? Resistimos às tentações adorando e servindo a Deus. Meu amado, adoração. Adoração é uma maneira que nós utilizamos para dizer, reconhecer quem o Senhor é. E ao fazer isso, nós estamos resistindo às tentações. Então, é preciso entender quem Deus é, para que nós possamos adorá-lo. E quem Deus é? Deus é o Criador de todas as coisas. E Ele criou todas as coisas não porque Ele precisasse de algo. Ele estava muito bem satisfeito, sem ter nada. Mas Ele decidiu criar. E Ele criou para a glória dEle. E Ele criou todas as coisas, todo o universo, tudo que nele contém. E Ele criou a nós, seres humanos. Entretanto, como eu disse, a humanidade caiu em pecado. Toda a criação foi afetada pelo pecado, porque a palavra de Deus diz que maldita é a terra por causa do pecado de Adão e Eva. Então, toda essa humanidade caída, Deus poderia apenas virar as costas e deixar do jeito que estava. Mas não, Ele não desistiu de nós. Ele não desistiu da sua criação. E desde os tempos eternos, Ele já tinha um plano soberano para resolver, para redimir a criação dEle, para redimir a mim e a você. Esse plano estava em Jesus. E para colocar esse plano em prática, Ele mandou Jesus vir ao mundo. Jesus nasceu em forma humana. Imagine, o Deus criador de todas as coisas, todo poderoso, vindo em forma de criatura. A grosso modo, podemos dizer que, da mesma maneira que nós somos grandes diante de uma bactéria, talvez seja esse tamanho de Deus olhando para nós. Claro que, com toda reverência, levando em consideração as devidas proporções, mas é isso. Nós somos pequenos, minúsculos diante de Deus. Entretanto, Ele tomou a forma humana. Filipenses 2. Ele veio em forma humana. Ele passou tudo o que Ele passou por amor a nós. Ele foi preso, Ele foi agredido, Ele foi torturado, Ele foi chicoteado,
ele foi cuspido, humilharam ele com palavras, fizeram ele levar uma cruz, subindo uma montanha muito alta, chegando lá, pregaram os pés, as mãos, colocaram uma coroa em sua cabeça, as palavras de ofensa, de blasfêmia diante dele, e tudo isso por amor. E nós devemos nos lembrar, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não tínhamos feito nada de bom para Deus, para que nós pudéssemos merecer a vinda de Jesus. Mas sendo nós ainda pecadores, mesmo assim, apesar de nosso pecado, apesar de não merecermos, Ele enviou Jesus para redimir a sua criação. E todo aquele que crê que o sacrifício de Jesus é suficiente para dar perdão de pecados, livramento da culpa e certeza de vida eterna, tem a vida eterna, tem essa promessa cumprida. Mas não para por aí. Porque Jesus poderia apenas morrer para nos salvar do inferno, nos salvar da punição. E salvos da punição, nós não passaríamos a eternidade no lugar de sofrimento. A nossa alma poderia ser o quê? Simplesmente aniquilada, simplesmente exterminada. Mas Deus não queria apenas isso. Deus queria nos dar uma nova chance. E por isso que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Meu amado irmão, Cristo ressuscitou. Ele mostrou que ele tinha poder sobre a morte, ele ressuscitou para que nós também pudéssemos ter vida. E não uma vida curta, mas uma vida eterna, uma vida com ele. Ele está nos céus preparando um lugar para nós. Essas são as promessas de Deus. É este que é o nosso Deus. Precisamos saber quem Deus é. E quando nós olhamos essa maravilha, quem é Deus e o que Ele fez por nós, o que Ele faz por nós, aquilo que Ele promete a nós, é preciso adorar a Ele. É preciso louvar o santo nome dEle. É impossível saber disso tudo e não explodir em adoração. E é por isso que nós devemos adorar Ele. Não apenas pelo que Ele é, porque ao fazer isso também nós estamos resistindo às tentações. A nossa mente está ocupada com coisas lá do alto, não com coisas aqui embaixo. E Satanás não pode se aproximar quando nós estamos olhando e próximos do Senhor, quando estamos assim em adoração. Mas o texto diz que Jesus falou que nós devemos, citando o texto bíblico, adorar, mas também servir a Ele. Verso 10. E nós podemos resistir à tentação adorando e servindo. E é interessante aqui pensar na palavra servir. Servir, serviço, aqui na Bíblia, era feito por um servo, por um escravo. Quando nós servimos a Deus, nós estamos assumindo essa postura de servo, de escravo. E ao assumir a postura de servo e escravo, nós estamos reconhecendo que o Senhor é dono, que o Senhor é Senhor. É preciso ter essa postura. Muitas pessoas pensam que só precisam receber Jesus como Salvador. Não, é preciso reconhecer que Ele é Senhor, que Ele é dono. E ao reconhecer que Ele é Senhor, que Ele é dono, nós nos colocamos na postura de servo, de escravo. E um servo e escravo não tem vontade própria, tem que fazer a vontade do seu Senhor. Como eu disse, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós, ao servir, nós resistiremos às tentações. Porque nós estaremos fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça, não o que Satanás quer que façamos. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Observe aqui, povo de propriedade exclusiva, essa expressão quer dizer povo adquirido, povo comprado. Nós, os que cremos em Jesus, os cristãos verdadeiros, fomos comprados e o preço pago por nós foi preço de sangue. Não havia nenhuma moeda, nenhum metal precioso que poderia pagar o nosso resgate. A única moeda, o único meio no qual, através do qual nós poderíamos ser resgatados era através do sangue de Cristo. E Ele fez isso por nós. E Ele fez isso por nós e o que nós devemos fazer agora? Nós não temos nada para oferecer a Ele. Mas Ele quer algo de nós. O texto lá de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que anunciemos a verdade daquele que nos retirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estamos aqui para anunciar, nós estamos aqui para testemunhar,
Nós estamos aqui para falar que Jesus é Salvador, que Jesus é Senhor, que só nele nós temos paz, temos alegria, temos a vida eterna. Nós estamos aqui para servir. E servindo a Deus, nós resistimos às tentações. Meu amado irmão, como nós podemos resistir às tentações? Resistimos às tentações adorando e servindo a Deus. O texto segue e diz que nós também resistimos às tentações perseverando. Observe que Satanás tenta Jesus 3 vezes aqui. E nas 3 vezes Jesus resiste utilizando a palavra de Deus. Jesus persevera, ele persevera em querer fazer a vontade do Pai e não a vontade de Satanás. Se nós quisermos resistir às tentações, nós precisamos também perseverar. Como nós podemos resistir às tentações? Perseverando. E se Jesus perseverou, nele nós podemos perseverar também. E o que quer dizer perseverar? Perseverar é continuar frente a uma oposição. Perseverar é ter resistência diante de um obstáculo. Meu amado, como nós podemos resistir às tentações? Permanecendo firmes frente à oposição, resistindo às investidas de Satanás. Uma pessoa não persevera apenas resistindo uma vez. A palavra perseverar mostra que é preciso várias vezes que o mesmo fato ocorra e a pessoa mantenha-se na mesma postura. Uma pessoa persevera não porque ela serviu e resistiu uma vez, mas porque ela tem uma vida resistindo, ela tem uma vida sofrendo com a oposição, mas seguindo adiante. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé. É por isso que nós devemos olhar e ver o exemplo de Jesus aqui. Jesus perseverou em querer fazer a vontade de Deus e perseverando em querer fazer a vontade de Deus, ele não caiu nas astutas ciladas de Satanás. Se nós perseverarmos, irmãos, nós vamos resistir às tentações. Mas isso não é apenas um dia, não é apenas uma semana, não é apenas um mês. É por toda a nossa estada aqui na terra. Mas, graças a Deus, um dia essa luta irá acabar. E como Paulo disse em 1 Coríntios 15, 54, este corpo mortal vai se revestir de imortalidade. Este corpo corrupto vai se revestir de incorruptibilidade. E a morte, a tentação, o pecado não terão mais efeito sobre nós, porque o Senhor venceu por nós, nós também vamos vencer nele. Mas para isso acontecer, é preciso perseverar. Como nós podemos resistir às tentações? Perseverando. E o último ponto aqui, como nós podemos resistir às tentações? Nós podemos resistir às tentações esperando que Deus tenha o melhor para nós. Nós podemos resistir às tentações esperando que Deus tenha o melhor para nós. Verso 11. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus passou pela tentação. E quando ele passou pela tentação, ele passou porque ele sabia que Deus tinha o melhor para ele. Porque ele, sendo filho de Deus, Deus não poderia oferecer algo inferior. Meu amado irmão, nós podemos resistir às tentações quando nós entendemos que Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. Não há nada que Satanás possa nos oferecer que chegue aos pés daquilo que Deus tem para nós. Jesus tinha isso em mente. Não há pecado mais prazeroso que Deus não possa oferecer algo superior a nós. Portanto, podemos resistir às tentações, devemos resistir às tentações, porque a tentação, ela pode nos dar um prazer temporário, mas Deus tem um prazer eterno para cada um de nós. Como nós podemos resistir às tentações? Resistimos às tentações esperando pelo melhor de Deus. Salmo 37, verso 4 e 5, está escrito: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos no coração. Então, é preciso se deleitar no Senhor. É preciso saber que Deus tem coisas prazerosas, coisas que vão promover alegria no nosso coração. E quando a gente se deleita no Senhor, em quem Ele é e naquilo que Ele pode nos dar, os desejos do nosso coração vão estar satisfeitos. Nada que Satanás nos dá vai nos satisfazer. Só o que vier de Deus é que vai nos satisfazer. O verso segue, Salmo 37, capítulo 37, verso 4, diz isso. E ele diz no verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Meu amado irmão, se você está enfrentando tentações, entrega o teu caminho ao Senhor. Não ceda às investidas de Satanás. Você pode
Você consegue, porque Cristo fez tudo em nosso favor, Cristo fez tudo em nosso lugar, e tudo o que Ele fez para que nós pudéssemos resistir, para que nós pudéssemos permanecer firmes, para que nós pudéssemos esperar que Deus tem o melhor para nós. Não vos veio tentação que não fosse humana. Nós não seremos tentados além da nossa força. Nós precisamos confiar que Deus ele tem um controle e Ele tem o melhor para nós. Como podemos resistir às tentações? Quando nós esperamos o melhor de Deus. Satanás, ele pode nos trazer bandejas e aos nossos olhos isso pode parecer desejável, pode parecer bom. E nós podemos até cair nesse pecado. Mas Cristo não quer isso. Não é a vontade dele. E com certeza, se você conhece a palavra de Deus e serve o Senhor sinceramente, não é a sua vontade. Então não há mulher bonita que possa me levar a abandonar a minha esposa atrás dela, porque eu sei que o casamento foi feito diante do Senhor. Foi o Senhor que colocou a esposa na minha vida, e essa esposa que Deus colocou na minha vida é o melhor que Deus tem para mim. Portanto, se você está sendo tentado nessa área, confie no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, deleita-te no Senhor, o Senhor tem melhor para você, espere mais do Senhor. Talvez você esteja sendo tentado numa área, porque você está com um problema financeiro, você está sendo tentado em fazer algo ilegal, algo errado de acordo com a palavra de Deus. Meu amado irmão, creia, Deus tem o melhor para você. Resista à tentação. Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades. Ele não nos abandona. Resista à tentação. Talvez você é jovem, está namorando, está sendo tentado na área sexual e você quer agradar a Deus, mas a tentação vem forte. Meu amado irmão, minha amada irmã, resista. Deus tem um presente para nós, que é o casamento. Espere até o casamento e você vai se alegrar. E ao se alegrar com a sua esposa, com o seu marido, isso vai dar paz, vai dar tranquilidade e você não se sentirá culpado. Independente da área que você esteja sendo tentado, para você resistir a essa tentação, é preciso você entender que Deus tem o melhor para você. Meu amado irmão, vamos finalizar esse estudo. E eu queria fazer um resumo dele, utilizando a primeira parte e a segunda parte. A pergunta que foi feita, o tema no qual nós giramos em torno, era como resistir às tentações. E nós aprendemos aqui, em Mateus capítulo 4, com a tentação de Jesus, que nós podemos resistir às tentações quando nós confiamos em Deus, quando nós oramos, quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós não tentamos a Deus, quando nós adoramos e servimos a Deus, quando nós perseveramos e quando nós esperamos que Deus tem o melhor para nós. Que você resista à tentação, que você olhe para o Senhor e que sua vida esteja no altar do Senhor, dia após dia, porque nós sabemos, a tentação virá, Ele está conosco, mas haverá um dia no qual não seremos mais tentados, porque será um local onde não há choro, não há pranto nem dor, um local onde não há pecado, um local onde Satanás não estará para nos tentar, e este mundo pecaminoso, este mundo que jaz no maligno, já passou, já passará. Será os novos céus e nova terra, no qual nós estaremos com o nosso Senhor, com o nosso Salvador, e Ele tem o melhor para nós. Que você resista à tentação e que nós estejamos sempre na dependência do Senhor, não na nossa dependência, porque na nossa dependência cairemos, mas se estivermos no Senhor, a nossa vitória é certa. Resistiremos às tentações, enfrentaremos as tentações e sairemos vitoriosos nas tentações. Que Deus abençoe você.